Eu sou Joyce Paz, uma mulher branca, de cabelo castanho escuro, olhos mel esverdeados. Eu tô usando uma camiseta preta com uma estampa com o rosto da atriz Sônia Braga no filme Aquários, uma calça legging preta, um tênis cinza. Eu tenho anéis prateados, um colar prateado, uma pulseira de sementes, tatuagens nos braços e 2 piercings no nariz. Eu sou formada em jornalismo, trabalho com crítica de cinema há mais de 10 anos. Eu sempre me interessei por cinema, por audiovisual, por imagens em movimento e eu acabei trilhando toda a minha carreira, minha trajetória dentro dessa área, transitando em algumas funções, trabalho com produção, com edição, mas me dediquei mais tempo e energia e aprofundamento na crítica de cinema, na análise de filmes, em produzir conhecimento sobre filmes. E isso também me levou para a educação, então eu também sou professora, dou aula há alguns anos também, e foi onde eu mais me encontrei, especificamente porque dentro da história do cinema eu acabei direcionando minhas pesquisas, meus estudos, o meu interesse na questão da mulher no cinema, especificamente da mulher no cinema brasileiro, e mais especificamente ainda ao trabalho das diretoras. E isso foi muito importante, assim, foi uma espécie de virada de chave para mim, porque além de eu ter descoberto que eu tenho muito prazer e me sinto muito realizada e feliz em pesquisar e dividir esse conhecimento através das aulas, através dessa troca com os alunos e alunas, eu descobri que na medida em que eu estava pesquisando essa questão da mulher no cinema, eu estava descobrindo um tanto de coisas sobre a mulher na sociedade, a mulher no Brasil e sobre mim mesma. Então, é meio que um processo que está intimamente ligado, esse mergulho assim, na história das mulheres no cinema está intimamente ligado à minha própria trajetória, enfim, a coisas que vão surgindo aí pelo caminho e que me fazem refletir exatamente sobre o que é ser mulher no Brasil, ontem, hoje, e o que pode ser amanhã, na medida em que a gente está estudando esse passado para tentar criar um futuro diferente, com mais possibilidades e, enfim. Bom, e aí todo esse processo de mergulho na história da mulher no cinema, que aí eu não demorei muito para descobrir que não existia a mulher no cinema, né? Existiam as mulheres do cinema, com toda a sua pluralidade, suas trajetórias específicas, seus posicionamentos políticos, né? Que dentro dessa grande tag chamada mulher, existem individualidades e maneiras de se expressar que são totalmente diversas e às vezes antagônicas. Então isso até me ajudou pessoalmente a dar uma relaxada, a ficar um pouco mais tranquila com relação ao fato de eu nunca ter me sentido 100% parte de grupo nenhum, de tribo nenhuma. Eu nunca consegui, e também eu nem sei se é preciso, né, se sentir totalmente assim, convergente com algum grupo que você tá, mas os grupos eles tendem a ter um pouco esse comportamento, né, e isso sempre me fez ficar ali um pouco sozinha, fazendo minhas coisas, assim, no meu próprio mundinho, porque, embora eu seja parte da comunidade LGBTQIA+, e nunca tive problema de falar da minha sexualidade, de me identificar como uma mulher lésbica, eu sinto que eu discordo de muitas coisas, o que eu acho totalmente saudável e normal em qualquer discussão, em qualquer aspecto da vida, mas geralmente a divergência nunca é muito bem acolhida, né, bem vista e bem-vinda. Então eu sempre acabei sendo lida, né, como uma pessoa que, sei lá, radical talvez, mas só porque eu discordo e eu sou sincera e eu falo o que eu penso, e eu acho que a sinceridade também às vezes um pouco assusta as pessoas, então eu sempre tive muito essa coisa de tentar extrair o melhor desses vários mundos, assim, sabe? E tentar absorver o que isso poderia contribuir no meu trabalho, na minha vida pessoal, na minha vida, enfim, afetiva. Eu sempre fiquei muito assim. Então, é até engraçado, porque muita gente me pergunta, eu já dei muitas entrevistas com relação a, enfim, como é ser uma mulher dentro do cinema, como é ser uma mulher trabalhando na minha área. Eu já falei muito sobre isso e às vezes até acho que rola uma quebra de expectativa, porque eu nunca tenho uma história muito horrível, muito pesada para contar, embora seja um ambiente muito masculino, embora seja um ambiente dominado de fato, assim, estatisticamente falando, não é um achismo, por homens, tanto que a maioria dos meus amigos da crítica são homens, e eu sempre me vi muito assim, quase, eu até brinco com eles falando, que às vezes eles juntam um grupo no WhatsApp, no Telegram, e eu sou a cota de mulher no grupo, né, porque tem eu e 15 caras, assim, então isso é muito comum de acontecer.
embora existam também movimentos incríveis no sentido de, enfim, estimular e dar visibilidade para mulheres que trabalham com cinema, que falam sobre cinema, que são da crítica também, faço parte desses grupos, interajo com essas movimentações de alguma maneira, e o meu trabalho está totalmente ligado a isso, assim, né? Eu não vejo nem como um trabalho, na verdade, porque é uma missão, assim, é um propósito, né, que eu tenho de vida e que por um acaso acabou tendo um link com o cinema, então pra mim é uma coisa onde eu me encontrei e faz todo sentido. De maneira geral, eu sempre fui uma pessoa que eu confiei muito no que eu tô sentindo, assim, na minha intuição. Dificilmente eu vou contra ela, as poucas vezes que eu fui eu me dei muito mal, mas eu tô dizendo isso porque eu costumo confiar muito em uma percepção que vem de dentro pra fora, sabe? Não de fora pra dentro. Eu sei que é importante teorizar as coisas e discutir, racionalizar e tal, mas eu acho que hoje em dia eu percebo, tô generalizando aqui, eu percebo que as coisas elas vêm muito de uma maneira externa pra ditar, enfim, nossa intimidade e nossas relações. E eu acho que a gente tá perdendo um pouco essa sensibilidade de primeiro, sei lá, se escutar, sabe? Ouvir o que vem de dentro e de repente agir de uma maneira mais espontânea para depois tentar né, criar uma teoria e pensar o que significa isso e tudo mais. Eu acho que essa lógica tá um pouco invertida, assim. Quando eu penso até no meu processo de descoberta da minha sexualidade, que foi super tranquilo, no sentido de que eu não tive dúvidas, eu já sabia qual é que era, eu só tive, enfim, uma confirmação de algo que eu já sentia e já deduzia que a maneira como ia ser. Mas eu acho que hoje existe muito isso, assim, de coisas externas pautando a nossa intimidade, enfim, nossas afetividades. E eu sou uma pessoa que eu confio muito no meu feeling, assim, eu confio muito nas minhas intuições e no meu sentimento, assim, verdadeiro. E com relação ao cinema, a gente pensar que todo mundo foi impactado, né, pensando nessa construção de afetividades e como que a gente vai, enfim, experienciar nossa vida adulta, né, se desenvolver na vida, etc e tal. O cinema, o audiovisual de maneira geral, né, as imagens em movimento, seja propaganda, filme, série, novela, clipes, qualquer coisa nesse sentido, eles pautam muito desse imaginário, né, e dessa construção que a gente faz, essa idealização mesmo, né, de futuro que a gente faz. E pensando enquanto uma mulher lésbica, né, enquanto uma pessoa LGBTQIA+, isso foi muito complicado, assim, quando eu era adolescente, quando eu era mais nova, porque ainda bem que isso mudou bastante hoje em dia, muito mesmo, mas quando eu era mais adolescente, eu já me interessava por cinema, eu não imaginava que eu ia trabalhar com isso, mas a gente acaba criando, né, vivendo muito aquele espelho, né, de alguma forma, e o que a gente via, né, em termos de imagens audiovisuais, era uma perspectiva muito pessimista, assim, com relação a personagens LGBTQI+, com relação à maneira que as histórias eram tratadas, né, os finais. Existem uma série de estudos sobre isso, né, sobre como a recorrência de alguns tipos de narrativas com relação a esses personagens LGBTQIA+, enfim, permeavam todos esses filmes, tudo isso que constrói o nosso imaginário, né, sobre o que vai ser, enfim, viver sendo uma pessoa assim. E nesse sentido eu tinha muita pouca esperança, assim, quando eu era mais nova, com relação ao meu futuro, no sentido de conhecer alguém. Sei lá, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse casar, que eu fosse ter uma família, assim, eu nunca realmente, de fato, sei lá, eu meio que pensava que não ia ter esse futuro, assim, eu não sabia o que ia acontecer comigo, mas eu meio que não via uma brecha na realidade que indicasse esse caminho, né, indicasse essas possibilidades. E eu vejo que isso já escrevi sobre isso, já pensei muito sobre isso, e eu vejo que a maneira como a gente é influenciado, né, a gente é bombardeado por essas imagens, por essas narrativas, influencia muito, né, nossa visão, né, como a gente vislumbra o nosso futuro e tudo mais. Então eu nunca, sei lá, eu tinha umas ideias muito deturpadas, assim, sobre como que ia ser meu futuro nesse sentido. E aí, tudo bem, né, fui vivendo, as coisas foram acontecendo, e curiosamente, assim, ironicamente ou não, eu saí de um relacionamento em 2015, que foi um relacionamento muito complicado, assim,
que hoje em dia não, né? Na época, assim, logo após o término desse relacionamento, eu consegui entender com muita terapia, com muita, enfim, toda uma jornada aí de autoconhecimento e reflexão. Eu consegui entender que eu tava num relacionamento abusivo e isso foi muito difícil pra mim. Foi uma coisa que me deixou muitas sequelas mesmo, assim, muitas marcas. E, enfim, eu tava muito fragilizada. Aí eu fui viajar e teve um dia eu tava super mal, assim, no final de semana, tipo, nesse processo pós-término, né? Esse momento de cair de fichas e tal, que é bem difícil. E aí minha prima, que acho que tinha uns 17 anos na época, tava usando o Tinder, assim, tava super... E ela é quieta, assim, ela é mais séria, assim, super nerd e tal, da literatura. E aí eu falei, meu Deus, eu não acredito que ela tá nessa do Tinder. E aí eu fiquei um pouco curiosa, assim, pra ver como é que funcionava. E só que eu nunca botei fé, eu também nunca tive preconceito, sabe? Mas eu sou, nossa, 100%, cada um faz o que quer, cada cabeça uma sentença, é meu lema, assim, né? E só que eu tinha essa curiosidade, assim, de saber como é que funcionava. E é assim, sem brincadeira, eu fiquei 6 dias no Tinder, porque eu achei muito esquisito, assim, sei lá, a própria dinâmica, sabe? De escolhendo as pessoas e tal. E aí eu dei match com 3 garotas, e aí acabou que a primeira e a segunda eu não encontrei. E a terceira, aconteceu uma coisa engraçada, porque eu morava num bairro muito afastado, e eu trabalhava na Vila Madalena, e aí eu usava o Tinder no trabalho. Porque eu pensava, pô, se for pra eu conhecer alguém do meu bairro, é só eu dar um rolê no bairro, né? Não preciso do Tinder. E aí eu colocava, né, o raio, a quilometragem, perto do meu trabalho. E aí eu dei match com uma garota que trabalhava no Morumbi, que é mais próximo da Vila Madalena, assim, mais ou menos. E ela também morava no extremo da Zona Sul, assim. Eu morava na Zona Norte e ela morava no extremo da Zona Sul. Ou seja, nunca daria certo se eu estivesse usando o Tinder na minha casa e ela na dela, porque não ia, o raio, né, não ia acabar pegando. E aí acabou que a gente deu match e nesses 6 dias tudo isso aconteceu. A gente deu match, a gente trocou WhatsApp, a gente foi conversando. E aí depois de 3 meses a gente acabou se encontrando, demorou muito. Aí a gente marcou o encontro e a gente acabou se encontrando e a gente ficou nesse dia e foi incrível, assim, foi muito especial. Eu nunca tive, assim, um primeiro encontro com alguém, a gente acabou ficando a madrugada inteira, assim, pulando de lugar em lugar. E foi muito louco, assim, a gente até brinca falando que foi muito insano, assim, que a gente fez coisas, assim, que definitivamente as pessoas não fazem no primeiro encontro, né? Que teve um momento que a gente tava, sei lá, num lugar comendo, assim, tal, já era meio 4 horas da manhã, a gente tava, tipo, só esperando, sei lá, o metrô abrir pra ir embora pra casa. E aí teve um momento que eu dei um beijo no olho dela, e aí ela pegou e falou assim, você sabe o que significa? Eu falei, não sei. Ela falou, isso significa que você, sei lá, quer ficar com a pessoa pra sempre, alguma coisa assim, beijo no olho. Aí eu falei, nossa, eu não fazia ideia disso. Aí ela foi lá e me deu um beijo no olho. Aí eu falei, quem em sã consciência dá um beijo no olhinho da pessoa no primeiro date, sabe assim, coisa de gente pirada. E aí a gente fala que no primeiro dia a gente viu que já tava ferrada, sabe? Que era isso mesmo, né? E aí no final das contas a gente casou. Bom, e aí é muito engraçado isso, né? Porque eu tenho muito esse lema na minha vida de deixar me levar, como eu já disse, né? Pelo que eu tô sentindo e confiar no meu instinto. E não fico muito pensando assim, mas e se acontecer aquilo? Aí se acontecer, aconteceu. Aí você pensa quando acontecer e tal. Mas eu sou muito assim de tentar viver o aqui e o agora, de me permitir. E eu acho que, assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu casaria, sei lá, que eu moraria com alguém, ter gato, cachorro, tudo, esse tipo de coisa. Mas eu sou uma pessoa muito aberta e muito disponível pro que a vida me oferece e me mostra. E por conta disso, eu tô aqui hoje contando essa história pra vocês, com um final feliz, diferente dos filmes que eu assistia.